Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao canal H Dobrado. Desta vez eu trago para vocês o tema sobre estudo ativo e subconsciente. Primeiro, sobre o estudo ativo, é importante dizer que o estudo ativo, a principal característica dele, o que ela mais prega, é o uso das mãos enquanto você estuda. Ou seja, realizar anotações daquilo que é mais importante no assunto. Anotar desde o que está no quadro, até mesmo anotar algumas frases chaves, algumas frases importantes que o professor fala na sala de aula, frases que sejam importantes para você, né? Isso significa que você não precisa anotar cada espirro que o professor dá, você não precisa anotar cada vírgulazinha que o professor fala. Eu quero dizer, anotar o que o professor fala, aquilo que você julgar que é mais importante, aquilo que você julgar que tem maior significado para você, aquilo que você julgar que é aquela frase que o professor disse que traduz numa frase única todo o conteúdo, toda a ideia principal daquele assunto que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, assim, há uma importância muito grande no uso das mãos enquanto você estuda, fazer anotações, e esse uso das mãos trabalha com um lado do subconsciente, que é a questão sinestésica, a questão do uso do movimento, do uso do tato, do sentido. Quando você faz até a curva da letra, né, aquilo dali é imediatamente assimilado pelo subconsciente. A mão, a escrita, a anotação, ela tem uma conexão direta com a sua mente, ela tem uma conexão direta com o subconsciente. A prática de anotar, enquanto você estuda, ela dialoga diretamente com o subconsciente e, como eu já disse antes em outros vídeos e repito aqui agora, o subconsciente ele é extremamente potente, ele é muito mais potente do que a consciência, né? Então nós devemos sempre dialogar com a subconsciência, porque ela tem uma capacidade de processamento de dados muito maior do que o consciente. Como eu disse em outros vídeos e repito aqui agora, o subconsciente é como se fosse uma nave espacial viajando na velocidade da luz e o consciente é como se fosse uma carroça, né? E dentro desse estudo ativo, o que é que nós temos aí? Nós temos o recurso de você fazer um resumo de um texto que você estiver lendo. Aliás, vamos retomar aqui o raciocínio. Vamos falar sobre leitura. Leitura ativa. Dentro do estudo ativo, nós temos a leitura ativa. O que é a leitura ativa? A leitura ativa é quando você lê um texto sublinhando e marcando, fazendo marcações, anotações neste texto que você está lendo. Então todo texto, todo livro que você estudar para alguma matéria, para alguma prova, enfim, quando você estiver lendo o seu livro, você estiver estudando, se preparando para alguma avaliação, né, você deve fazer marcações nesse livro, sublinhar, marcar, anotar na lateral do parágrafo um pequeno resumo do que está escrito em todo aquele parágrafo, né? É você destacar as ideias principais do texto ou do parágrafo, né? Sempre sinalizando, sempre indicando o que é importante dentro daquele texto, né? E aí existem várias técnicas de fazer essa marcação da leitura do livro, do texto, que eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês verem aqui no vídeo, de como é que eu faço a minha marcação, que é apenas um exemplo, né? É apenas o básico do que você pode fazer. Você pode criar inclusive sua própria técnica de marcação de texto, ok? São infinitas possibilidades. Pois muito bem, em cima dessa marcação do texto, em cima dessa sinalização do que há de mais importante no texto, você parte então para o resumo, né? Muita gente pensa que resumo é simplesmente copiar, e aí a pessoa termina copiando tudo que está lá no texto. Resumo não é você copiar tudo que está no texto. Resumo inevitavelmente é uma cópia, sim, é uma cópia, mas não é uma cópia qualquer, é uma cópia apenas daquilo que mais importa no texto. O seu resumo não pode ter a mesma quantidade de páginas e de informações que está no texto. O seu resumo, por exemplo, se você tem um livro de 10 páginas, se você fez uma leitura de um texto de 10 páginas, o seu resumo desse texto de 10 páginas não pode ter mais de 2 páginas. O resumo tem que ser uma coisa rápida, uma coisa sucinta, uma coisa para uma consulta facilitada, né, para acelerar o seu estudo depois. Muito bem, isso então é um resumo, a cópia daquilo que é mais importante. Essa cópia daquilo que é mais importante nasce depois da leitura ativa, depois de você ter feito a leitura ativa. Mas nós temos um nível ainda melhor, um nível ainda mais sofisticado, mais avançado do que o resumo. Esse nível é o esquema, você construir esquemas. O que é o esquema? Eu vou dar um exemplo aqui de esquema para vocês. Por exemplo, isso aqui é um esquema. Tá? Eu aqui esquematizei aqui nessa pequena prancheta alguns dos temas de vídeos que eu pretendo trabalhar com vocês em breve. Tá?
Pois bem, o esquema, ele traz apenas as ideias mais importantes, tá? Aliás, o esquema só coloca as ideias. O esquema, ele não explica a ideia que está lá, ele apenas joga a ideia, mas não explica. Um exemplo bem claro disso, por exemplo, você pega, faz um esquema e escreve a palavra bola. Você não precisa explicar o que é bola, porque você já sabe o que é bola, né? Você já tem o conhecimento do que é bola, você não precisa explicar para você mesmo o que é bola. Então você vai no esquema, escreve lá a palavra bola, e você automaticamente já sabe o que é bola, porque você já teve uma leitura anterior do que é a bola, certo? Mesma coisa, você escreve lá a palavra carro, você não precisa explicar para você mesmo o que é carro, você já sabe o que é carro, né? Então você não precisa escrever a palavra carro no esquema e explicar o que é carro. Não, basta você jogar a palavra carro e deixar ela solto, porque você já sabe o que é a palavra carro. O esquema é aquela coisa que facilita a sua vida, facilita o seu estudo. É uma consulta rápida ao conteúdo, onde você bate o olho e lembra imediatamente do que você está tratando, do que você está estudando. Mas existe um nível ainda maior, um nível mais profundo, um nível mais bacana e mais incrível do que o esquema. Esse nível mais incrível e mais bacana do que o esquema é o mapa mental. O mapa mental é o nível máximo da aprendizagem e acelera demais a sua revisão para qualquer avaliação que você for fazer, para qualquer coisa que você queira lembrar. O mapa mental se o esquema já é bastante enxuto, o mapa mental é muito mais enxuto ainda. E o mapa mental tem algo que vai além do esquema, que é o seguinte: o mapa mental, você estabelece links com setas, né, com indicações entre uma palavra e outra, né? Você coloca uma palavra um pouco mais assim, outra uma palavra um pouco mais abaixo, uma palavra circulada, outra palavra com um triângulo cercando ela, né? Enfim, o mapa mental, você faz um desenho, digamos assim, você desenha as ideias centrais daquilo que você está estudando. Bom, pessoal, aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de mapa mental, um mapa que nasceu de um esquema. Você vê aí que há uma estrutura onde algumas palavras principais são circuladas, a ligação de setas, ligando uma ideia a outra. Esse é o mapa mental que eu fiz na época da faculdade, que trata do tema da época do Império na história do Brasil, né? Mais precisamente da organização dos partidos políticos na época do Império, né? E atualmente eu bato o olho nesse mapa mental e imediatamente eu me lembro do que eu estudei na época, né? Vem como um flash, vem como um relâmpago a lembrança de todo o assunto na minha mente. É isso aí, valeu.